Oi, meu nome é Andressa. Provavelmente você não me conhece porque esse é meu primeiro vídeo. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu tô nervosa, eu não sei por onde começar. Mas há um tempo eu tenho pensado em falar com outras pessoas sobre a experiência de fazer 25 anos. E disso que todo mundo fala sobre fechar o córtex pré-frontal e tudo que vai mudar e tudo que muda por conta do fechamento desse córtex. Eu já tinha pensado em fazer esse vídeo quando eu fiz 25, mas achei que não cabia, porque eu só tinha experiência de ter 24 anos, né? Quando eu fiz 25, eu só sabia o que era ter 24. Então, agora que eu fiz 26, eu fiz 26 no dia 12 de abril, tem mais ou menos um mês. A gente tá no final de maio, tem mais ou menos um mês. Eu fiz 26 anos e agora eu tenho a experiência do que é ter vivido 25 anos, né? E achei que agora era o momento ideal para falar sobre isso. Para resumir um pouco, todo mundo dizia para mim que muita coisa ia mudar dentro de mim quando eu fizesse 25 anos. Porque o meu córtex pré-frontal iria fechar. Gente, eu não sou uma pessoa de biológicas, eu não sou uma pessoa que sabe sobre corpo humano e sobre nada disso. Mas o que dizem é que tem uma parte aqui na frente do nosso cérebro que completa, né, termina de se formar bonitinho quando a gente faz 25 anos. Enfim, é a parte responsável pela tomada de decisão. Enfim, se alguém souber melhor do que eu e eu estiver falando besteira, me corrijam. E esse pedacinho nosso só termina de se formar aos 25 anos, né, da pessoa, do indivíduo. Eu achava que as coisas não iriam mudar, né? Eu realmente achava que não ia mudar, eu achava que era coisa que todo mundo falava. E eu tinha uma visão sobre mim, e agora eu vou fazer um recorte, que deve ser um recorte grande, sobre a minha pessoa. Eu sempre tive que ser uma pessoa muito decidida desde cedo, e de agir desde muito cedo. Eu tinha que decidir fazer desde muito cedo. Para contextualizar um pouco sobre isso, eu sou uma mulher de 26 anos. Eu sou professora de português, de literatura, de redação. Eu sou filha de uma mãe solo. Eu tenho uma irmã com a idade próxima à minha. E para tudo, sempre fomos nós três, para tudo. E eu sempre me vi no lugar de assumir responsabilidade muito cedo, porque eu sentia que minha mãe precisava muito de mim. E além de sentir que minha mãe precisava muito de mim, eu sempre achei que minha mãe precisava de orientação, né? Minha mãe também foi uma pessoa que não teve um suporte muito grande emocional da casa que ela veio. Então, ela se via muito perdida, né? Então, nós três, eu, minha mãe e minha irmã, temos uma relação extremamente próxima, assim, quase simbiótica. Nem sempre isso é saudável, mas a nossa relação é extremamente colada. Nós somos muito amigas, assim. Eu nem lembro, às vezes, de consultar uma amiga minha pra alguma coisa, de convidar uma amiga minha pra uma coisa, sabe? Quando eu penso numa coisa legal, vai sempre eu, minha mãe e minha irmã. Depois que eu penso, nossa, podia ter chamado minha amiga. Sempre senti que minha mãe precisava desse amparo de algum lugar. E a minha irmã também. Então, como de nós três eu era a pessoa assim, mais proativa, desde muito nova eu fui trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar em escolas com 14 anos. Trabalhava em creche, cuidava das crianças, ficava em uma turma ou outra. Depois eu fui dar aula particular, depois eu fui dar aula de inglês, depois eu fui dar aula de redação e um monte de coisa. Então, tive que ter essa postura de tomada de decisão e de responsabilidade muito nova. Por essa postura mais decisiva, sabe? Eu sempre achava que eu, com 25 anos, não estaria tateando na vida, perdida. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Eu sempre tive minha vida toda planejada, desde muito nova, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho transtorno da ansiedade generalizada. E desde muito nova, tinha minha vida, um plano de uns 20 anos pra frente, toda planejada e calculada. E até os planos B, sabe? Caso tal coisa que eu planejei não acontecesse, eu tinha A, B, C e D já preparado. Então, desde muito novinha, desde criança, eu dizia que eu ia ser escritora. Escrevi um livro com 8 aninhos e ficou guardado, tá guardado até hoje. Tinha isso muito planejado já pra mim, né? Quando calhou de eu virar professora, o que eu não queria, eu dizia que não seria porque minha mãe era professora e ela me levava para as escolas e ela chegava em casa, eu continuava trabalhando e não recebia o suficiente, a gente passava muita dificuldade. Eu pensava assim, eu não quero isso pra mim, eu vou ser escritora, eu não vou ser isso. E fui fazer letras
porque queria estar em contato com a literatura e amava a literatura. Acabei virando professora, porque já trabalhava, já estava na área, já tinha experiência, estava aí desde muito nova, né? Acaba que os lugares querem alguém com experiência e era a única experiência que eu tinha, então eu tinha que continuar trabalhando com isso. Mas assim, pensava que minha vida estava muito encaminhada. Tirei minha carteira de trabalho muito nova. Tirei todos os meus documentos muito novos. Eu dizia que eu não queria ter problema nenhum com documentação. E se eu precisasse um dia sair do país, se eu precisasse um dia fazer tal coisa, tudo estava muito, muito preparado já para todo o meu futuro. Eu pensava que quando eu chegasse aos 25 anos, eu não ia estar perdida e tudo que todo mundo falava, nossa, sua vida vai mudar, o mundo vai girar de cabeça para baixo quando você fizer 25 anos. Pra mim tava assim, meu amor, meu mundo já girou de cabeça para baixo quando eu nasci, eu já tive que me virar, então não vou estar girando e tateando num chão de lama com 25. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21, 22, um conhecido me falou, quando você fizer 25 anos, você vai perder o brilho nos olhos. E eu lembro de ter pensado assim, impossível, né? E eu respondi isso, impossível perder o brilho nos olhos, eu já não tenho nenhum. E eu comentei assim, brincando, né? Já não tenho, o que eu vou perder? E aí ele foi me responder, falou, acredite, você ainda tem. Você vai ver que você não tem. Fiz 25 e pontualmente, foi assim, assustador. Pontualmente com 25, tudo que eu tinha de certeza pra minha vida toda começou a fazer assim. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, que era sempre tão determinada e tinha tudo no seu devido lugar. Eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, comecei a me questionar em relação à carreira. Aí é um ponto muito delicado, porque é um ponto em que eu ainda estou me questionando e eu ainda estou atuando com a carreira que eu não quero mais atuar. Assim, aquilo que eu tinha lá atrás de não querer ser professora, porque via minha mãe sendo professora e via como era difícil, aquilo não enchia meus olhos, sabe? Criança, eu nunca brinquei de professora quando eu era criança, nunca. Nunca botei minhas bonequinhas pra dar aula, como todo mundo que a professora fala, né? Eu botava minhas bonecas e dava aula para minhas bonecas ali sentadas. Nunca fiz isso. Eu brincava de fazer compras, de gastar dinheiro e de fazer carnê nas Casas Bahia. Era a minha brincadeira quando eu era criança, gastar dinheiro. Nunca brinquei de professora, isso nunca encheu meus olhos. Isso é uma coisa que ficou lá atrás, quando eu dizia, lá com meus 14 anos, trabalhando na primeira escolinha que eu trabalhei, falando, não, eu não vou ser professora, eu vou fazer faculdade de outra coisa, eu vou passar bem longe de escola. Isso tudo eu enterrei porque precisei enterrar. Então, as minhas contas venciam. A minha mãe precisava de ajuda, minha irmã precisava de remédio. Eu precisava fazer alguma coisa. E eu botei uma pedra em cima dessa coisa de, não quero ser professora nunca. Eu pensei, o que eu vou fazer, né? Se eu já tenho experiência com isso, eu tenho que fazer alguma coisa. E enterrei totalmente isso da minha vida, assim, de que eu não queria ser professora. Passei a gostar da profissão. É difícil dizer isso, né? Porque eu não sou infeliz. Hoje trabalho num lugar maravilhoso, um lugar que veio para aquecer muito meu coração, porque eu trabalhei em péssimos lugares, em escolas muito difíceis, porque professor, né, é um ser divinal e que você aceita qualquer coisa porque você foi colocado por Deus na terra para cuidar do filho de todo mundo. A gente não tem muito esse direito de reclamar, né? Então eu passei por muitos lugares de muitos abusos que você tinha que aturar sorrindo. Então, assim, depois de ter passado por muitos lugares abusivos, de ter tido burnout com 23 anos. Eu hoje trabalho num lugar, realmente um lugar onde eu sou respeitada como profissional. Amo meus alunos são educadíssimos. Se algum aluno, um momento na vida, passar por esse vídeo e ver isso, eles podem confirmar que nós temos uma relação maravilhosa, né, eu e meus alunos. Então, assim, não sou infeliz, mas não é o trabalho que eu sonhei pra mim. E quando eu me imagino fazendo isso por mais 25 anos pra frente, quando eu penso, tô com 26, eu tenho que passar mais 25 anos fazendo isso, eu fico um pouco desesperada, minha pálpebra treme e meu cabelo cai e, enfim, eu fico muito nervosa quando eu penso, peraí, tem mais 25 anos pela frente pra eu fazer isso. Esse desejo de não ser professora que tava lá atrás, bem lá atrás, que estava enterrado porque fui vivendo e precisando tomar decisões, com 25 ele parece que acordou. Ficou hibernando todos esses anos e acordou e começou a bater. E aí esse incômodo está aqui dentro de mim. Eu sei que muita gente trabalha com algo que não gosta e porque tem que trabalhar. Isso é o normal da vida de
quase todo brasileiro. Se você trabalha com o trabalho dos seus sonhos, se você trabalha com algo que você sempre sonhou, que você é exatamente aquilo que você sempre quis, e hoje que você é realizada e não frustrada com aquilo que você sempre quis, você é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, porque essa não é a realidade de quase ninguém. Então, às vezes, uma pessoa que trabalha num caixa de supermercado, quando ela estava criança, sonhando com alguém que ela ia ser, ela não sonhou, provavelmente, em ser caixa de supermercado. Ela sonhou em viver mais dignamente. Muitos empregos desvalorizados que a criança não sonhou com isso. Não é o trabalho dos sonhos dessa pessoa, mas ela tem que pagar a conta, ela tem que sustentar a casa, ela tem que sustentar os filhos e tem que trabalhar naquilo. Então, eu sei que essa é a realidade de muita gente, que eu posso estar reclamando e chorando de barriga cheia. Eu entendo isso. Eu vejo muita gente falando que o seu trabalho não tem que ser a realização do seu sonho, mas tem que ser o facilitador do acesso aos seus sonhos, né? Você tem que apenas fazer o seu dinheiro para você ir realizar os seus sonhos, não necessariamente ter um trabalho como um sonho realizado. E concordo muito com isso. Porém, também acho que o seu trabalho não tem que ser um pesadelo. Ele não precisa ser os seus sonhos, mas também não precisa ser um pesadelo. E o ofício do professor em si é algo que não me agrada. Como ele é visto, né, o papel que foi atribuído a ele, não o que ele realmente tem, isso não me agrada e me faz infeliz. Isso sim me faz infeliz. É um trabalho que, de vez em quando, me dá, sim, pesadelos. Quando as férias estão acabando, eu começo a ter pesadelo. Quando tem um feriado, eu tenho pesadelo no feriado. Acredito que tudo isso possa ser também resquícios de um burnout que não foi tratado. Eu tive burnout, apenas saí do emprego. Mas é um ofício em si que tira um pouco a minha paz. E apesar de eu fazer com muita excelência, eu sei que tira a minha paz. E eu não quero viver sem paz para sempre. Sobre a carreira, tudo começou a girar. E aí aquela coisa lá atrás de... Poxa, escritora... Isso tudo começou a vir à tona. Isso estava tão adormecido, tão quietinho, no canto, guardado. E eu vivendo a minha vida normal. E quando eu fiz 25 anos, a campainha tocou. E tudo isso acordou. Eu hoje sinto uma grande necessidade de fazer transição de carreira. Não digo nem pra minha felicidade, porque aí eu já acho que a felicidade em certos contextos é até um luxo. Ela é necessidade, mas em certas situações é um luxo. Não dá pra ser plenamente feliz. Eu preciso fazer transição de carreira pra minha paz, pra botar a cabeça no travesseiro. Assim, não tenho um outro lugar pra ir, não tenho o que fazer, não acredito que eu vá viver de livro. É muito difícil você viver sendo um escritor independente, e conseguir não ser um escritor independente também é quase impossível nesse Brasil. Então, não acredito que eu vá viver de livro e pagar minhas contas de vender livro. Pensando de modo prático, pra onde eu vou com a minha formação em letras, eu não sei. Outra coisa que virou de cabeça pra baixo foi o meu estilo. Eu sei que isso é ridículo, mas eu acho que quando você tá meio perdido do seu caminho de vida, você fica meio perdido no que você quer passar, no que você quer transmitir. Então, assim, quando eu era mais novinha... Gente, eu nasci nos anos 2000, né? Eu tenho 26 anos e estamos no ano de 2026. Então, eu nasci em 2000. Eu era criança nos anos 2000, né? Na primeira década dos anos 2000. Você não tem um estilo muito definido, mas eu já tinha coisas que eu gostava, assim. Eu era muito pobre, então eu não podia escolher coisas que eu queria. O que eu usava não era necessariamente o que eu gostava, mas o que dava pra comprar e o que eu ganhava. Mas quando foi chegando, assim, a segunda década dos anos 2000... de 2010 pra frente, eu fui me acertando mais as coisas que eu queria usar. Eu tinha as coisas já que eu gostava, eu sempre gostei muito de música. Trabalhei com música durante toda a minha adolescência, eu tive banda, tá? Tive uma banda com a minha irmã e algumas amigas. Minha família sempre foi de músicos, meu avô era compositor de escola de samba. Minha mãe sempre compôs, meu pai é músico. Então todo mundo sempre foi muito envolvido com música. Então a música era uma coisa que me atraía muito e eu sempre fui muito eclética. Mas tinha na música que eu gostava reflexo das coisas que eu gostava em outra área da minha vida. Então eu gostava muito de literatura e eu gostava sempre daquilo que estava um pouco atrelado à literatura no âmbito da música. Então sempre gostei muito de MPB. E aí você fala assim, ai, criança. Eu amava MPB criança. E junto disso tinha as coisas que estavam no momento estourando, né? Então eu gostava muito de MPB, mas eu gostava muito de NX0, eu gostava muito de rock nacional, eu sempre gostei muito de Paralamas de Sucesso. Mesmo quando eu não tinha como sustentar o que eu ia usar, aqueles gostos já estavam dentro de mim.
Então, quando eu fui passando a escolher minhas próprias roupas e quando eu tinha oportunidade de escolher alguma coisa porque alguém ia me dar ou porque minha mãe teve como comprar, eu imprimia no que eu usava aquelas coisas que eu gostava. Eu fui uma adolescente, uma pré-adolescente, adolescente, meio hippie, assim. Eu era hippie no estilo, eu gostava muito de vestido longo, eu gostava muito de crochê, de tricô, de kimono, brinco de pena. Tudo isso eu gostava muito e quando eu tinha oportunidade de comprar alguma coisa, eu usava desse jeito. Quando eu ganhava coisa das outras pessoas, eu tentava organizar de modo que ficasse o mais hippie possível. Ao mesmo tempo que eu também gostava de uma coisa meio assim alternativa, eu queria ter mecha colorida no cabelo, mas não conseguia, né? Nem tudo dava pra imprimir. Com o passar dos anos, quando eu entrei na faculdade e já estava trabalhando, eu tinha que ter uma imagem mais de acordo com os ambientes que eu frequentava. Eu tinha que me apresentar de forma mais... que desse mais credibilidade, sabe? Tinha que estar na faculdade de um jeito que eu fosse levada a sério, porque eu estava numa universidade federal e eu era a única negra da minha turma inteira. Então, quando você vai um pouquinho mais despojado, você já está desarrumado. Quando você é preto, as coisas funcionam assim. Então, eu tinha sempre que estar muito arrumada. Eu tinha amigas que estavam de chinelo, de short, enfim. Mas eu não podia, eu tinha que estar sempre arrumada e tal. Mas eu não tinha também dinheiro pra ficar bem arrumada. Então, eu tava sempre com a mesma roupa. Eu não conseguia mais imprimir o que eu gostava de estilo na época que eu estava na faculdade. E aí, quando eu comecei a trabalhar em escolas maiores e tal, eu tinha que passar para a escola e para os pais dos meus alunos que eu tinha credibilidade. Então, no meio disso, aquele estilo que eu tinha lá atrás meio que foi se perdendo. Assim, para falar a verdade, eu realmente esqueci. Eu esqueci o que eu gostava de usar, o que eu gostava de vestir. Eu não podia, eu não sabia, na verdade, né, o que comprar que passasse imagem de credibilidade para os lugares que eu estava. Eu tenho uma cara de ser muito mais nova do que eu realmente sou, então acaba que se você se veste muito despojada, você fica parecendo uma criança. E eu dou aula para adolescente, sabe? Eu não posso ficar com a cara dos adolescentes. Então, me sentia sempre compelida a ficar de forma mais séria, mais sóbria, me apresentar mais com credibilidade. E então eu fui esquecendo as coisas que eu realmente gostava. E fui engavetando, porque quando sobrava dinheiro, o que eu tinha que comprar era o que eu precisava usar para trabalhar. E com 25 anos, cheguei no ponto de pensar assim, gente, mas eu gostava muito de certas coisas. Nossa, por que eu não uso mais isso? Eu, nesse momento, estou passando por uma crise de estilo muito grande, porque eu lembrei o quanto eu gosto de ser hippie e o quanto eu gosto de ser alternativa. Tô assim pensando, meu Deus, eu só tenho camisa de botão, sabe? Eu não quero chegar no lugar e alguém falar assim, e ali a professora? Sabe, eu quero ser eu sou a Andressa, eu não sou a professora. Eu sou a Andressa que dá aula de vez em quando. Então, isso é uma coisa que tá me ocorrendo agora. Essa urgência de me mostrar quem eu realmente sou, assim, pro mundo. E eu tô, assim, numa crise um pouco de identidade. Eu voltei a ouvir as coisas que eu ouvia quando eu era criança, lá no começo dos anos 2000, da primeira década, da segunda. Voltei a ouvir as bandas que eu gostava. E eu tô passando por essa crise, assim, também estética. Tá tudo bagunçado. No meio dessa bagunça toda, eu comecei a tentar descobrir o que eu gostava de verdade. Comecei a tentar resgatar as coisas que eu gostava e tentar entender como fazer isso com quem eu sou hoje. Como conseguir unir as duas coisas. Então, eu tô tentando voltar a cantar. Isso é algo que ficou engavetado por muito tempo, porque ou você faz uma coisa séria, que dá dinheiro, ou você é CLT, ou você fica sonhando a vida toda com música. Depois de um certo tempo, eu comecei, por causa da quantidade de aulas, né, e de turmas muito grandes, de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, eu tenho ainda, como é que chama? Fenda vocal. Assim, na época que eu tinha banda, eu e minha irmã, a gente ia a fonoaudiólogo, a gente fazia os exames de... Mas depois de um tempo que eu só dava aula, eu engavetei também os cuidados com a voz. E aí, dando muitas aulas, eu agora tenho fenda nas pregas vocais, não consigo mais cantar do meu jeito que cantava antes. Mas estou tentando resgatar isso porque era algo que me fazia muito feliz e é algo que faz parte de quem eu era e, na verdade, de quem eu sou. E eu só tô lembrando disso agora que eu fiz 25 anos. Então, tô tentando voltar a cantar. Eu descobri um hobby novo, que é pintar. Eu vou mostrar. Só um minuto. Não é pra rir da minha pintura, das minhas habilidades de pintora, mas esse é o meu primeiro quadro.
Meu primeiro quadro, o nome dele é Moon River. Moon River, em homenagem à música da Audrey Hepburn, né, do filme Bonequinha de Luxo. É uma música que fala sobre sonhos e sobre não alcançar os sonhos e esperar um dia conseguir alcançá-los. Esse foi o primeiro quadro que eu fiz, foi esse ano. E agora eu tenho outros dois. De novo, não riam das minhas habilidades de pintura. Só um minuto. Esses dois quadros aqui são uma homenagem àquela música Casinha Branca. Esse primeiro quadro, o nome dele é Uma Casinha Branca de Varanda. E o segundo, que completa ele, é esse aqui, que é Só Pra Ver o Sol Nascer, que é a continuação, né, do trecho da música, que é basicamente um apelo por paz, né? Enfim, eu sei que com a descoberta desses novos hobbies, voltou uma vontadezinha de viver, que eu tava vivendo só de obrigações há muitos anos. Mas sei hoje que eu não tenho mais 15 anos, né? Eu tenho 26. Então, resgatar quem eu era com 15 anos não é suficiente. E é a mesma coisa que eu digo se você está passando pela mesma situação. Resgatar quem você era há um tempo atrás e sentir certas urgências porque você fez 25 anos são coisas insuficientes para você conseguir se encontrar de novo nessa fase da vida. Porque você não tem mais essa idade. Então, o mundo já é outro. Você é outra pessoa e você tem outras demandas. Então, eu sei que eu tenho muitos sonhos, eu sei que eu tenho muitas vontades e que eu lembrei de todos os sonhos e vontades que eu tinha há muito tempo, mas eu tenho uma demanda da vida urgente hoje que é diferente da que eu tinha com 15 anos, né? Eu não posso mais me dar certos luxos. E isso entra muito em choque nesse momento da vida. Eu acho que é por isso que ele é tão complicado. E você lembra de algumas coisas que você queria, você quer reviver essas coisas que você queria ou que você era, mas a vida te compele a outras coisas. É nesse parafuso meio que eu me encontro, assim. Por isso que não é só gostoso, não é só relembrar, não é só reviver, sabe? A vida te pede muita coisa junto disso tudo. E você tem que ter maturidade, organização, sabedoria para conseguir conciliar tudo isso. Quem você era, quem você é, o que você quer, o que você precisa. E assim, no meio dessa confusão toda, no meio disso tudo, eu só queria ir pra Londres. Só queria escrever meu livro. Só queria cantar e pintar meus quadros. Mas as minhas contas vencem hoje. A minha luz, a minha água, o meu condomínio. Tudo isso vence hoje. Então você não pode só simplesmente... eu vou voltar e resgatar tudo que estava no passado. Porque você tem outras demandas para a vida de hoje. E por que eu tô falando isso tudo? Não sei. Eu não sei se isso vai ter alguma validade para alguém. Eu não sei nem se alguém vai ver, né? Eu não tô... Na verdade, eu faço esse vídeo aqui mais para mim mesmo. É uma necessidade mais pessoal do que, eu vou ajudar o mundo. Eu não tenho a pretensão de achar que isso aqui vai rodar em algum lugar e vai chegar em algum lugar. Nada maior com esse vídeo, nem de... Enfim, virar influencer. Nem tenho redes sociais, nem uso. Então, eu não sei se isso vai chegar em alguém que precisa ouvir, alguém que também tá passando por isso. Porque quando eu comecei a sentir isso tudo, eu tava muito sozinha. A minha irmã, ela é mais velha que eu, 3 anos só. E ela já tinha passado, né, por isso. Ela tá passando ainda, né? Mesmo assim, ela passa por isso tudo com coisas diferentes a respeito dela. Ela é uma outra pessoa, ela tem outros desejos, ela tem outras ambições. Então, nunca é a mesma coisa, mesmo quando você tem alguém que compartilha do mesmo sentimento. Mas teria sido muito bom pra mim se quando tudo isso começou eu tivesse visto que não sou eu a defeituosa, não sou eu que tô ficando doida, não sou eu que tô surtando. Então, se em algum momento alguém estiver procurando um vídeo sobre isso, ou esse vídeo esbarrar com você que tá acidentalmente passando pela mesma coisa, o que eu quero dizer é que se você tem alguma certeza na sua vida, quando você fizer 25 anos, vai sair tudo do lugar. Mas sair tudo do lugar é o caminho para tudo ir para um lugar um dia. Então, acho que eu gostaria de ter ouvido isso. Vai tudo ficar bagunçado e vai tudo ser um caos. Mas é para ir para o lugar certo. E eu acho que amadurecer é realmente perder várias certezas. Enquanto você tá tendo muita certeza e você tá muito certo das coisas, é porque você não tá maduro ainda.
Acho que esse é o mais próximo da realidade, do pé no chão. Então, né, se eu puder deixar alguma palavra de esperança depois de tudo isso, uma música que nesse momento falou muito comigo e tocou muito no meu coração, vou espalhar a palavra aqui pra vocês do NX0 e dizer que pra você não desanimar e não ter mais pressa, porque o mundo vai girar e espere a sua vez. Então é isso. Years and my life is still. I'm trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly what I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I lie in the bed just to get it all what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream for the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And my life is still. I'm trying to get up that great big hill of hope for a destination.